Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 56ª sessão ordinária virtual de 17 de agosto de 2021. Inicialmente, informo que a ata de sessão de ontem já foi disponibilizada, mas eu confesso que eu não tive tempo de fazer a leitura-revisão. Peço aos senhores conselheiros que façam a leitura-revisão para amanhã nós aprovarmos, já que amanhã será a nossa última sessão. Indago a secretária se tem alguma resolução para ser disponibilizada para leitura e assinatura. Não, senhor presidente. Obrigado, Silvana. Então, passando para a ordem do dia, anuncio os processos. Primeiro processo de recurso 16747-2018, aí 2018-15662, recorrente Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A., recorrido Seju. Relator, doutor Wander Uchoa. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Sávio Oliveira. E em substituição do doutor Gratan, estará a doutora Ana Tereza. Processo seguinte, processo de recurso 1.1397/2019, aí 2018-18891. Também Votorantim Norte-Nordeste e Seju. Eu e o relator, doutora Maria Leide Silva e Souza. Também doutor Sá fará a sustentação oral das razões recursais. Eu indago aos senhores conselheiros se as duas matérias são pertinentes. O meu processo é crédito indevido decorrente do CIAP, do exercício de... Deixa eu ver aqui o exercício. 2016. 16 e 17. O meu também é a mesma coisa, exercício 2014-2015. Pronto. Então, indago, doutor Sávio, se podemos fazer em conjunto, se não há nenhum prejuízo para as razões da defesa da parte. Sim, poderão fazer em conjunto, é o mesmo tema, em todos os aspectos, só muda o período. Tá, ok, obrigado, doutor Sávio. Então, os relatores, doutor Wander fará o relato, a doutora Elineide acompanhará e fará as observações pertinentes ao processo de sua relatoria. Certo. Está com a palavra o relator, doutor Wander Uchoa. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhora Silvana, bom dia, doutora Ana Tereza, é um prazer revê-la por aqui, bom dia, doutor Sávio. Amigos, passemos ao relato do processo já mencionado pelo senhor presidente. Nosso processo o presente processo acusa a empresa autuada de ter se creditado indevidamente do ICMS ao calcular incorretamente o índice de aproveitamento dos créditos do CIAP, em razão do não estorno previsto em lei, quando da realização de operações isentas ou não tributadas. Em seu relato da infração, afirmou o agente autuante lançar crédito indevido de ICMS em decorrência da não realização de estorno exigido pela legislação tributária. Após confronto das informações do bloco G da EFD do contribuinte, com as saídas tributadas para exportação e o total de saídas dos períodos, verificamos que houve erro no índice de aproveitamento dos créditos do CIAP dos períodos fiscalizados. Mais detalhes em informação complementar. Apontou a infringência ao artigo 66 do Decreto 24.569 de 97 e foi imposta a penalidade preceituada no artigo 123, inciso 2, a linha A da Lei 2.670/96, alterado pela Lei 16.258 de 2017. O período da infração do nosso processo é de maio de 2014 a janeiro de 2015 e março de 2015 a dezembro de 2015. O crédito tributário, ele resultou no valor de R$ 445.918,74. Isso, imposto e multa. Segundo informações complementares, em cumprimento ao mandado de ação fiscal número 2018-7751, foi realizada a auditoria fiscal plena referente ao período de
29 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2015, junto ao contribuinte Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A. A empresa é cadastrada no regime de recolhimento normal e enquadrada no CNAE 0810-004, extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado, estando obrigada a FD desde 1º de janeiro de 2009. Foi expedida intimação à empresa autuada para que se manifestasse acerca de algumas divergências apresentadas em tabela eletrônica contida em CD anexo, através do termo de intimação número 2018-09025, emitida em 19 de julho de 2018, e consciência pessoal em 21 de agosto de 2018. Não houve nenhuma manifestação por parte da autuada acerca das divergências apresentadas no referido termo de intimação. Ao fiscalizar a empresa e analisar as informações, o agente do fisco constatou que a mesma se apropriou de 100% do crédito do SIAP em quase todos os períodos, com exceção de novembro de 2014 e julho de 2015. O trabalho de fiscalização analisou as informações constantes do bloco G, controle de crédito ICMS do ativo permanente, constante na FD do contribuinte, registro G110. Por outro lado, ao verificar o registro C190, o agente fiscal constatou que a empresa autuada realizou operações isentas ou não tributadas. Assim, os valores corretos dos índices de participação deveriam ser menores que 1, entre parênteses, 100% do crédito relativo ao SIAP, vez que só é permitido o creditamento proporcional às operações de saídas tributadas ou destinadas para o exterior efetuadas no período. Os cálculos foram refeitos de acordo com a legislação específica e foi demonstrado mensalmente qual seria o valor correto do índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação, no valor total das saídas a ser utilizado. Foi aplicado o novo índice à razão relativa ao crédito do ativo permanente para se chegar ao crédito que poderia ser apropriado em cada período. Por fim, o agente fiscal calculou os créditos indevidos em cada período, cujo montante foi de R$ 222.959,36, os quais foram utilizados segundo o SPED de 2014, 2015 e 2016. A hora recorrente apresentou tempestiva impugnação ao auto de infração, alegando que a impugnação era tempestiva, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a nulidade da autuação por irregularidade no termo de conclusão, tendo em vista que no mesmo não foram indicados os dispositivos legais infringidos, a base de cálculo e a alíquota aplicável ao caso, conforme prevê o artigo 822 do regulamento. Alegou que o coeficiente de apropriação do crédito no SIAP foi corretamente utilizado, pois a fiscalização não atentou para o fato de que em alguns meses não ocorreram operações isentas e não tributadas, o que lhe permitiria, em relação a tais períodos, a apropriação de todo o crédito do SIAP. Alegou que o agente fiscal violou a sistemática constitucional da não cumulatividade ao vedar integralmente o crédito fiscal impugnante. Alega que o agente fiscal não comprova a ocorrência das operações isentas ou não tributadas com crédito integral do imposto, limitando-se apenas a informar a existência das mesmas no período informado. Requerá a realização de perícia técnica com o objetivo de percepção da verdade real e a averiguação de se de fato houve ou não infringência da legislação tributária. Requer ainda a aplicação de penalidade mais benéfica ao contribuinte, alega a impossibilidade de incidência de juros equivalentes à Selic desde o momento do fato gerador do suposto tributo devido. Às folhas 89 a 92, a julgadora de primeira instância decidiu pela procedência da acusação fiscal. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso ordinário, alegando as mesmas razões da impugnação e renovando o pedido de perícia.
Acrescenta ainda o pedido de reenquadramento da penalidade para, caso seja mantido o entendimento pela procedência da acusação fiscal, seja reenquadrado, seja aplicado o parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670. O processo é encaminhado para a Célula de Assessoria Processual Tributária, que, por sua vez, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário para negar o provimento, mantendo a decisão de, em primeira instância, pela procedência da autuação. O processo, então, vem a essa coluna da Câmara para julgamento do recurso ordinário. É esse o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Tereza, sua manifestação agora, para ambos os processos. Não, senhor presidente, pela ordem. Ah, sim. A doutora Elineide, perdão. Doutora Elineide, observação com questão do seu processo. Só porque vamos julgar conjuntamente e a doutora Elineide pode contribuir com o relato. Perdão. Doutora Tereza, agora só um instante, doutora Elineide com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Tenho algumas observações, né, assim, pertinentes. O processo de minha relatoria, né, refere-se ao exercício de 2016 e 2017. O agente fiscal também partiu da análise da EFD, dos arquivos, e verificou que o contribuinte tinha utilizado o índice 1 para todos os meses. Na defesa, ele alega 2 pontos aliás, 3 que eu gostaria de trazer aqui em relevo, né, que usou adequadamente o creditamento do CIAP, que a regra do creditamento relativa às aquisições advindas de matérias-primas, intermediárias e material de embalagem, que quando verificado que houve saídas não tributadas, torna-se o crédito das mercadorias nelas incorporadas, e também fala no inciso 2 do parágrafo 13 do artigo 60. Com relação ao índice, ele aponta que, deixa eu só pegar aqui especificamente essa parte, para a apuração dos valores da operação de saída, foram computados apenas os valores de saída que afiguram caráter definitivo, em que haja transferência de titularidade, sendo desconsiderada as saídas provisórias, tais como remessa para conserto e para industrialização. E também alega que as operações em que ocorrer o diferimento devem ser consideradas como saídas tributadas, isso quanto ao numerador. Então, a empresa considera saídas definitivas e ou tributadas, saídas com destino ao exterior, exportação, saídas amparadas pelo diferimento, operações isentas ou não tributadas com previsão legal de manutenção do crédito e saídas com base de cálculo reduzida. Para o cálculo do coeficiente, a impugnante observou apenas as saídas definitivas, ou seja, aquelas em que transfere a titularidades, saídas com destino ao exterior, com diferimentos, saídas isentas ou com redução de base de cálculo, com a previsão de manutenção do crédito. Ele mantém aqui no presente processo a questão do pedido de nulidade, a questão dos juros de mora e o pedido de reenquadramento da penalidade por artigo 126, parágrafo 1º, e requer uma perícia onde ele anexa notas fiscais de mercadorias que, alegando que são tributadas, portanto, fazem parte da base de cálculo do numerador. Basicamente, é este o relato, que aproveita Ninitoto do Dr. Wander. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. A palavra, doutora Ana Tereza. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhor presidente. Silvana, muito obrigada por fazer parte dessa sessão, eu gosto bastante.
Bom, senhores, os senhores observem que a acusação de ambos processos são idênticos. Qual foi a falha? O parecer da consultoria é no sentido de manter. Por quê? Porque a acusação é crédito indevido em virtude dele calcular equivocadamente o índice de participação, o coeficiente de participação. Essa em que figura no numerador as saídas tributadas, mais as exportações, e embaixo, no denominador, o valor total das saídas, né? Então, os questionamentos do contribuinte são praticamente os mesmos, né? Irregularidade no termo de conclusão, em virtude de o agente não informar a base de cálculo e a alíquota, o que, no meu entendimento, não se aplica a esse levantamento, que não tem base de cálculo, ele é apenas após análise das operações do contribuinte na movimentação do crédito, dos créditos relativos ao bens permanente, no CIAP, porque ele constatou lançamentos errados, quer dizer, o coeficiente errado, e ele faz uma planilhazinha demonstrando o índice de participação, todos foram uns. Dificilmente uma empresa alcança esse número, dificilmente, se é que existe. Porque, na verdade, a razão para se tirar não é levado em consideração o 48A. Vocês tiram o de acordo com as normas, artigo 49 da lei. Você tira o 48A e sobre ela vai incidir o índice de participação. Esse, sim, é o valor a ser apropriado. Então, ele diz que a irregularidade é no tocante ao termo de conclusão, por não informar a base de cálculo e a alíquota, né? O que, no meu entendimento, mesmo se existisse, não é causa de nulidade do julgamento, do lançamento, em virtude de ser apenas um detalhe, que não há necessidade, mas mesmo porque, no presente caso, inexiste a base de cálculo e a alíquota, uma vez que a acusação se refere aos lançamentos do índice total dos créditos que ele devia fazer a proporcionalidade. Então, a acusação é sobre isso, né? Outro detalhe que ele fala deixa eu me olhar aqui, porque eu fui fazer a besteira de tirar, 2018, 15.662. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar o parecer. Bom, meu filho, só porque eu quero que você entre. Dá licença. Senhores, desculpe aí só um instantinho, que eu estou pegando no meu computador aqui o parecer da consultoria. Bom, então ele disse, em relação justamente, não atentou, o agente, a parecerista, um dos questionamentos é que o agente não atentou para o fato de que há alguns meses não ocorreram operações isentas e não tributadas. Isso não afeta o lançamento. O fato de não ter a isenta não tributada não afeta, porque a razão que ele deve sempre visualizar e procurar é fazer justamente essa razão que eu acabei de falar, né? Então, não comprova que operações isentas não ocorreram. Isso é no meu entendimento, um questionamento muito falho, né? Sugere a improcedência, requer a perícia, mas não se trata de apresentar quesitos, porque uma das coisas que a assessora fala é que ele não apresentou quesitos. Não! O questionamento é que ele não apresenta um documento dizendo que aquele lançamento que o fiscal fez está equivocado. Não é para estar no numerador, é para estar no denominador, então, isso sim. Mas os questionamentos, e a assessora diz muito claramente que o que ela diz que a respeito que o contribuinte não apresentou quesitos para encaminhamento à perícia, né? Bom. Muito embora a recorrente se insurja repetidamente quanto ao índice de participação, que for calculado de forma correta, ante a inexistência de operações saídas isentas com direito à manutenção, em nenhum momento a parte traz aos autos elementos capazes de comprovar suas alegações. Diga-se de passagem, que o próprio contribuinte informou em sua FD a existência de operações de saídas isentas ou não tributadas. Logo, cabe a ele comprovar o direito à manutenção dos referidos créditos para fins de justificar a sua sistemática de cálculo do CIAP, né? Quanto ao pedido de perícia, a assessora, ela rejeita, justamente porque ele não apresentou nada, né? Bom, no que a infração apontada refere-se a crédito indevido, resultante de um erro de cálculo do coeficiente de crédito do CIAP, logo os créditos escriturados foram decorrentes de operações tributadas e não de operações isentas não tributadas, que permitam a manutenção do crédito quando da saída. Ademais, para a infração apontada, conforme consignado pela julgadora singular, existe a penalidade específica, 123.2A. Não tem como aplicar o artigo 126, né? Bom, senhores, e ela sugere que seja mantida a decisão de procedência do auto de infração. É só isso que eu tenho a relatar, senhores. Obrigada. Obrigado, Tereza.
para o doutor Sávio Oliveira. Então, bom dia, senhoras e senhores conselheiros, senhora representante hoje da doutora Procuradoria, doutora Ana Tereza, Silvana, doutor Franzé. É sempre um prazer estar com vossas senhorias aqui nesta Câmara defendendo as razões do contribuinte. Esse processo, ele no entendimento do contribuinte, em vários aspectos, ele deve ser direcionado à perícia. Por quê? Porque nós estamos diante de um permissivo constitucional da não cumulatividade. O contribuinte, através de sua assessoria tributária, decidiu optar pelo coeficiente número 1. Por quê? Porque, segundo o seu entendimento tributário, se a saída ela é isenta e não tributária, esse coeficiente 1 ele não deve ser utilizado. Entretanto, se as saídas são tributadas, mesmo que seja com diferimento, havendo recolhimento do imposto, esse coeficiente deve ser 1. Então, o que é que o contribuinte faz? Ele, em seu recurso ordinário, ele indica na planilha, que foi apresentada pelo fiscal, ele faz uma colagem e mostra quais são as saídas que são tributadas. Para essas saídas que são tributadas, a aplicação deve ser do coeficiente igual a 1. Então, a súplica do contribuinte para que esses autos sejam enviados para a perícia é exatamente essa: segregar o que é saída isenta e não tributada, e se tiver aplicado o coeficiente 1, o fisco tem todo o direito de autuar. Entretanto, as partes que são saídas tributadas, deverá o contribuinte ter direito ao crédito, razão pela qual escolheu adequadamente o coeficiente número 1. Então, desde já se suplica, com base nas indicações feitas em recurso ordinário, que as saídas tributadas tenham a aplicação do coeficiente 1. E a perícia poderá segregar o que é saída tributária das saídas isentas e não tributárias, e não tributadas. Outro aspecto que o contribuinte sempre reitera é, além do pedido de perícia, nesse caso, por ser um aspecto de comprovação da verdade material, é a reaplicação da penalidade para o artigo 126, parágrafo único. Entendendo que esta Câmara possui um entendimento divergente, ainda assim é dever do contribuinte pleitear o entendimento tributário que entende adequado, no que diz respeito à penalidade, que se suplica que seja readequada para o artigo 126, o parágrafo único. Sobre a questão das preliminares, nós, por estratégia jurídica, decidimos não reiterar em nossas defesas, porque nós sabemos que o entendimento do CONAD é justamente de afastá-la. No princípio, em respeito ao princípio da celeridade, nós sempre tentamos avançar, guardando esse tema para ser discutido no judiciário. Independente se houve prejuízo ou não para o contribuinte, o que se fere e o que se deseja com essas preliminares é que seja respeitado o princípio da legalidade, dos aspectos positivados. Se a administração pública ela está vinculada ao que está escrito na lei, positivado, então deveria o CONAD reajustar seu sistema informático para que as informações exigidas em lei possam constar em seus documentos fiscais de autuação do contribuinte. Por isso, sempre em nossas peças, aproveitando esse breve momento apenas para explicar, elas vão conter essas preliminares, sabendo que administrativamente serão afastadas, mas preparando um cenário para que esse tema seja apreciado também no judiciário. Essas são as razões do contribuinte por hora. Obrigado, doutor Sávio. Senhores, o processo está em debate. Eu creio que o doutor Enei queria já falar, antecipar alguma coisa aqui, porque, salvo engano, essa matéria esteve recentemente em pauta aqui, né? Então, doutor Enei, depois do doutor Rafael. Pois é, na realidade, eu até pedi vista de um processo do doutor Leilson, que trata sobre essa matéria, para a gente verificar a questão eu acho que é do denominador, o que poderia ser excluído ali das saídas totais, né? Isso de acordo com uma atualização, a introdução do parágrafo 13 no artigo 60 do decreto 24.569. Mas, assim, eu acho que a gente pode também caminhar. Esse trata de que assunto? É do diferimento? Não, o diferimento
com relação às saídas que podem ser consideradas, que podem ser excluídas do total. O meu pedido de vista foi com relação a isso. O diferimento é outro aspecto que a gente tem que discutir agora. Eu acho que a gente até já se pronunciou em outros processos com relação a isso. Obrigado, presidente. Doutor Rafael, depois doutor Leilson. Olá, senhores. Bom dia. Temos aqui essa questão do diferimento, que eu fiquei pensando na classificação das operações, conforme o modelo que o contribuinte tem que usar no convênio ICMS. Tem uma obra aqui em cima. Deixa eu mudar aqui do local da casa. Vala, na sala até é pior. Vou lá para a varanda. E é bem na hora. E é bem na hora que eu vou falar, né? Aí é sempre na hora, isso aí não tem dúvida. Pronto, eu vim aqui para sempre acontece. Varanda, vamos ver se a internet vai pegar ainda, né? Legal que isso está sendo gravado aqui. Fica muito baixo, doutor Rafael. Acho que tem também o questão do vento, né? Ficou melhor agora? Melhorou. Pronto, então eu fico vendo aqui essa tabela B do convênio... Aumente só um pouquinho a voz, doutor Rafael. Do convênio ICMS sem número 170, ou 1970, em que ele descreve lá a tributação pelo ICMS. Tem tributado integralmente, tem isenta no Código 40, Código 41 não tributada, 50 suspensão, 51 diferimento. Então, são espécies diferentes, né? E aí eu lembro do artigo 12 do nosso RICMS, que ele descreve que o diferimento ele não é é apenas uma postergação da tributação. Artigo 12 do RICMS 97. Eu estou usando aqui porque na época ele era plenamente vigente. Entende-se por diferimento o processo pelo qual o recolhimento do ICMS devido em determinada operação ou prestação é transferido para etapas posteriores. Ocorrendo o diferimento, atribuir-se-á responsabilidade pelo pagamento do ICMS diferido ao adquirente ou destinatário da mercadoria ou do tomador do serviço. O que eu quero dizer dessa história toda, né? É que, no meu entender, não sei se essa matéria já foi julgada antes na Câmara, mas para a formação do cálculo do SIAP, eu entendo que o diferimento não deveria ser equiparado à operação não tributada, não. Pelo que eu disse agora, né? E porque, se for analisar, essas aqui são operações entre estabelecimentos da mesma empresa, né? A responsabilidade do imposto diferido é sempre do remetente, né? Eu tentei aqui, já no meu vício de olhar as planilhas, né, ver se dava para já determinar o quanto isso repercutiria do total, mas eu tive alguma dificuldade, né? Eu não conseguiria eu mesmo aqui trabalhar essas planilhas para atribuir quanto isso deveria ser decalcado do valor do crédito. Então, senhor presidente, eu acredito que para este caso do diferimento, seria interessante uma perícia para decalcar o que é o diferimento. Agora, vou dizer como é que se faria isso, mais ou menos. Nessa dificuldade toda, os senhores estão me ouvindo direitinho ou tá baixo, tá bom? Tá. Eu vou só compartilhar uma tela, da planilha, do Excel aqui, que foi... Está aparecendo, senhores, o Excel? Está. Doutor Rafael, pode só aumentar o tamanho um pouquinho, se for possível? Tá, eu aumentei. Já está em 150. Pronto. O que tem esse Excel, né? Ele tem aqui uma aba chamada indícios, na qual ele descreve aqui o valor do crédito indevido na coluna L. Outra aba chamada detalhes SIAP, mas o que me interessou foi essa aqui, a terceira aba, detalhes saídas NF. Tem aqui as colunas, né? Aí bem aqui, olha aqui, coluna F. Deixa eu centralizar mais um pouquinho.
Aqui são os CSTs lá do convênio ICMS sem número de 1970. Ora, o código 51 é o código do diferimento. E aí eu selecionei aqui, né? E chega aqui a um valor da operação que somado aqui dá 29 milhões. Só que eu não soube como colocar esse decalque nas outras planilhas. Não tem elemento para fazer isso aqui, né? Então, a minha linha é entender razoável a questão do entender como diferimento não seria equiparado à operação não tributada, mas tem que fazer uma perícia para identificar a repercussão disso. Senhor presidente, deixa eu parar de compartilhar aqui. São essas as razões aqui que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Leilson, depois doutor Wander. Presidente, antes de mais nada, renovo os votos de bom dia a todos. Já essa minha fala será dividida em 2 tópicos. O primeiro é a questão do diferimento, trazido pelo doutor Rafael, e o segundo é em relação à questão do denominador, né, dessa fração. Já foi objeto, ambas as situações já foram objeto de decisões dessa Câmara e de outras câmaras. Com relação ao diferimento, eu me lembro, aí eu tenho que fazer um histórico de decisões que nós tivemos aqui, principalmente quando abordamos os casos de crédito das telefônicas, das empresas TIM, Claro, Vivo, ou que essa matéria veio à tona, nós entendemos aquela composição que o diferimento, por não se tratar de operação não tributada, ele não deveria compor o numerador, né? Então, se excluía do numerador essas operações não tributadas. Sim, mas é aí que ela compõe o denominador. Como a legislação da época, ela dizia que o denominador tem que ser saídas totais, e aí saídas totais comportam saídas tributadas e não tributadas, seja de caráter permanente ou seja de caráter provisório. São todos os CFOPs de operações albergados pela legislação do ICMS que estejam na FD do contribuinte. Então, saídas totais, o nome está dizendo, saídas totais, são operações de saídas, independentemente da tributação, não. Por isso, deixamos elas incluídas no denominador, em razão da própria legislação dizer saídas totais. Né? Saídas totais não significa dizer saídas tributadas totais. Também não significa dizer saídas não tributadas totais. Significa saídas totais. Todas as operações que o contribuinte deu saída. Né? É assim que está lá desde da Lei Complementar 87/96. E por que o legislador ele fez dessa forma essa fórmula de saídas tributadas sobre saídas totais? Justamente para que o contribuinte não fizesse estornos de créditos na entrada. Porque se a operação posterior de saída ela é não tributada, seja porque ela seja isenta, seja porque ela não é incidente, seja porque ela é diferida, e seja porque ela é não tributada, remessa, sei lá, para demonstração, remessa para beneficiamento, qualquer que seja essa saída, exigiriam um estorno do crédito. Então, para ser uma fórmula eficiente, o que é que o legislador fez? Não, rapaz, não faço estorno. Vamos fazer aqui uma proporção, vamos pegar o seu crédito destacado na nota fiscal, a fração de 1,48 e o coeficiente de saídas tributadas por saídas totais. Quando você calcula essas saídas tributadas por saídas totais, você está fazendo o estorno que era para ser feito pelo contribuinte, como lançando na FD, como outros débitos. Então, é por isso que veio esta fração. Lembremos que antes deste cálculo, como é que se fazia os créditos de ativos? Se creditava cheio, 100%, e se fazia estorno de 1,60 avos. Né?
Antes da Lei Complementar 87/96, você tinha o estorno, se creditava de 100% dos bens de ativo, do crédito de semestre dos bens de ativo, e saía estornando uns 60 avos. Ao final dos 60 meses, você estornou todo o crédito que você teve dos bens de ativo. Então, antes dessa operação também, de se creditar 100% e estornar uns 60 avos, a legislação não permitia crédito de ativo. Depois passou a permitir crédito de ativo, entre aspas, que se creditava 100% de ICMS destacado, e se estornavam uns 60 avos até os 60 meses, significa dizer que, ao final, você não se creditava. Se creditava temporariamente, depois estornava tudo. Aí passou-se a permitir o crédito de 1,48 com a lei complementar 87/96, mas que as operações não tributadas, isentas, não incidentes, sejam provisórias, sejam permanentes, não gerassem crédito de ICMS, que aí sim viola o princípio da não cumulatividade, que o princípio da não cumulatividade ele tem dois sentidos, qual seja, se há um débito tributário, você tem que ter um crédito tributário, né? Se você tem um débito parcial, você tem que ter um crédito parcial. Se você não tem um débito, você não tem que ter crédito. E do outro lado, se você tem que ter um crédito, você tem que ter um débito na saída. Se você tem um crédito, se você tem um débito parcial, você tem que ter crédito parcial. Então, o princípio da não cumulatividade é um equilíbrio na função binomial crédito e débito. É por isso que se criou essa fração de esse coeficiente, saídas tributadas por saídas totais, para que não operações isentas ou tributadas não gerassem créditos fiscais. Bom, essa é a primeira parte do diferimento. Agora vamos para o denominador. Já antecipei um pouco da minha fala na questão do denominador. O denominador, como a legislação diz, saídas totais. A legislação em nenhum momento colocou asterisco, em nenhum momento também colocou um parágrafo, exclui-se daquela saídas totais, isso, tal. Isso vigorou até o decreto, a edição do decreto 33, deixa eu abrir aqui o decreto, 327/2019. O que é esse decreto? Esse decreto, ele alterou do artigo 1º até o artigo 108, o decreto 24.569. Ou seja, ele revogou a parte geral do regulamento do ICMS. Então, esse decreto 33.327 passa a ser a parte geral do decreto 24.569, que era o decreto 24.569. E como há uma tendência dos outros livros, isso aqui é o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, vir para este decreto 33.327/2019, há de se supor que este decreto será um novo regulamento do ICMS. Bom, e o que é que fez esse decreto 33.327 no que diz respeito ao crédito de ativo, lá no crédito de ativo? Este decreto, ele alterou a forma de se calcular esse coeficiente do crédito do CIAP. E ele o fez de forma absolutamente contrária à Lei Complementar 87/96. A Lei Complementar 87/96, que é a regra matriz de incidência do ICMS no plano nacional, ela em nenhum momento fez alterações desse cálculo. Está lá na Lei Candir o que o cálculo deve ser saídas tributadas mais exportações sobre saídas totais. Em nenhum momento a Lei Candir fez alteração para dizer que devam ser excluídos do denominador saídas totais de determinadas operações. Pois bem, esse decreto 33.3.297, ele colocou lá no artigo... deixa eu ver aqui qual é o artigo.
Eu vou lhes dizer que aqui eu não estou conseguindo abrir, deixa eu ver se eu abro ele aqui. Lá pelo artigo 60 e pouco, se alguém, deixa eu ver aqui. Eu toquei aqui no pendrive, deixa eu ver o trecho aqui, deixa eu ver se ele abre. Não, meu pendrive está dando erro. Eu vou ter que entrar aqui no... E o senhor precisa que eu possa abrir aqui? Abra o decreto 33.3297, vá lá para onde tem o crédito do CIAP, porque o meu pendrive ele não está abrindo. Eu toquei nele aqui, aí ele está dando erro, ele não abre e fica branco quando eu vou abrir um decreto. Pronto, abriu aqui, pronto, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver onde é que está o crédito CIAP no decreto. Pronto, está aqui, é o artigo... vamos lá. É o artigo 65, que agora passa a regular o artigo anterior, artigo 60, se eu não me engano, do crédito CIAP do 24569. E nesse decreto, já de antemão, já se diz que isso é um decreto regulamentador, porque já se cogitou aqui de achar que isso é um decreto meramente interpretativo, que é absurdo, lógico, formal, jurídico é esse. Um decreto que vai do artigo 1, o artigo 1º ao artigo 101, dizer que isso é um decreto interpretativo. Espanque-se essa dúvida. De interpretativo, isso aqui não tem absolutamente nada. Isso para tentar se fazer a retroatividade desse artigo com base no artigo 106 do CTN, no inciso 1º, que diz a respeito de se aplicar retroativamente uma norma quando ela seja meramente interpretativa, que não é o caso. Aqui nós estamos num decreto regulamentador e não expressamente interpretativo. Até porque também a Secretaria da Fazenda não se utiliza de decreto para esclarecer dúvidas. A Secretaria da Fazenda se utiliza do instrumento chamado nota explicativa, quando é que ela quer dirimir dúvidas a respeito de determinado dispositivo normativo. Ela não se utiliza de decreto interpretativo para tanto. E nem mesmo assim, esse aqui não tem nada de interpretativo. É o regulamento do ICMS, a parte geral do livro 1º. Pois bem, continuando nessa toada, lá no parágrafo único desse artigo 65, ele diz assim: para efeito do inciso 3º desse artigo, que é o cálculo das saídas totais, das saídas tributadas pelas saídas totais, ele diz claramente assim: exclui-se do total das saídas realizadas pelo estabelecimento tomador de crédito aquelas operações internas ou interestaduais que envolvam simples deslocamento físico de mercadorias ou bens, as quais são realizadas a título provisório, sem que haja transferência definitiva de titularidade, não implicando redução de estoque ou alterações de ordem patrimoniais, tais como, aí abre, inciso 1º, remessa a estabelecimento de terceiro de mercadorias ou bens para fim de industrialização, beneficiamento, conserto ou reparo, bem como para demonstração e armazenamento, desde que retorne ao estabelecimento remetente nos prazos previstos na legislação. Inciso 2º, devolução de mercadorias. Inciso 3º, saída de bem do ativo imobilizado quando a operação não for tributada. Bom, aqui ele manda, e a partir da vigência desse decreto, que é de 2019, ele manda que se exclua das saídas totais do denominador essas operações, né? Diga-se de passagem, como volto a repetir, que isso é uma inovação que colide frontalmente com o que está na Lei Complementar 87/96. Inclusive, dando aula, eu cheguei a dizer que esse dispositivo é absolutamente ilegal. Ilegal porque conflita com a Lei Candir 87/96, ilegal porque conflita com a Lei 2.670/96, que é a regra matriz de incidência do ICMS no Estado de Ceará, e não foi alterado esse dispositivo lá,
na Lei 2.670/96, e disse ainda que era inconstitucional porque não se adequa ao princípio da não cumulatividade. Também disse da impropriedade, da inapropriedade dos que fizeram esse dispositivo e acrescentaram nesse decreto. Porque eu disse, ao final do parágrafo único, que essas operações, aí lá no finalzinho assim, não implicando redução de estoque ou alteração de ordem patrimonial, tais como. Ora, qualquer saída de qualquer mercadoria do estabelecimento do contribuinte implique redução de estoque. Ora, se eu devolvo, aqui tem remessa para fins de industrialização. Bom, se eu tenho no meu estoque determinada quantidade de tecidos e eu vou mandar para uma confecção, confecção não, eu esqueci o nomezinho, que faz beneficiamento de industrialização. Ora, essa mercadoria não está mais no meu estoque, está no estoque para onde eu remeti. O que eu tenho que fazer é, ao final do exercício, se passar essa mercadoria no estabelecimento a qual eu mandei para beneficiar ou industrializar, ou para conserto, ou reparo, eu tenho que consignar no meu inventário que eu possuo mercadorias que foram remetidas para industrialização, beneficiamento, conserto, etc., que está em outro contribuinte. Mas ela altera, sim, a redução do meu estoque. Eu não tenho mais aquela mercadoria para eu vender. Eu tenho uma mercadoria que está sendo beneficiada. Eu tenho uma mercadoria que foi remetida para uma demonstração numa feira. Como é que não reduz o estoque, né? Reduz o estoque. Como é que eu posso dizer com a mercadoria que eu recebi, que eu comprei, que eu devolvi, essa mercadoria não reduz meu estoque, se ela não está mais no meu estoque? Ou seja, inclusive houve essa inapropriedade por aqueles que fizeram este dispositivo de colocar algo que é absolutamente contrário à realidade fática, né? Não implicando redução de estoque ou alteração de ordem patrimonial. Alterações de ordem patrimonial até fico silente, porque continua sob o domínio, a propriedade da empresa, mas dizer que não implica em redução de estoque é outra coisa, né? Também eu quero dizer que esse dispositivo veio à tona em 2019, mesmo tratando, como eu reconheço, como dispositivo ilegal, mas estamos aqui no plano administrativo, eu devo obedecer à aplicação desse dispositivo, é que ele só pode ter eficácia a partir da vigência desse decreto. Como é que eu posso fazer retroatividade disso para operações anteriores à vigência desse decreto? Eis aí a pergunta. Se cogitou naquela discussão de nós termos aplicado, salvo engano que foi dito, em novembro do ano passado, 2020, a retroatividade desse dispositivo a operações que estavam lá. Bom, se nós aplicamos, depois de um estudo mais aprofundado que eu fiz, eu creio que nós erramos, porque não vejo como ser interpretativo esse dispositivo, que é regulamentador, para se aplicar a fatos geradores que ocorreram antes da vigência desse decreto. Então, presidente, eram essas colocações que eu gostaria de trazer à reflexão dos colegas, é dizer que, se tivermos que extrair alguma coisa do denominador, o façamos agora com base nesse dispositivo e a partir de sua vigência, e não se aplicando retroativamente a fatos geradores antes deste decreto. Então, não vejo como se retirar do denominador, aliás, como se retirar do denominador, como fez a Votorantim, se não existia à época previsão legal de se averiguar de se adequar essas operações à legislação. Também digo até que necessita de uma verificação, se entender
que há possibilidade de aplicar esse dispositivo de forma retroativa, de se entender, de se verificar junto à perícia se foram obedecidos os prazos legais. Porque diz claramente o inciso 1º, remessa a estabelecimento de terceiro, de mercadoria ou bem para fim de industrialização, beneficiamento, conserto ou reparo, bem como para demonstração e armazenamento, desde que retorne ao estabelecimento remetente nos prazos previstos na legislação. Precisa verificar se todas essas operações que foram retiradas do denominador da Votorantim, das operações da Votorantim, são, primeiro, se são essas operações que foram de remessas para fim de algum beneficiamento, ou se for de consertos, reparo, para demonstração, ou armazenamento, se adequa a essas operações, verificar se elas voltaram no prazo previsto da legislação, porque essas operações, elas têm o ICMS suspenso. A partir do momento em que elas não voltam dentro do prazo legal, aí sim o ICMS é exigido. Portanto, também não cabe, se é que dentro dessas operações do denominador que a Votorantim excluiu, existem esse tipo de operação, como eu citei, né, das industrialização, beneficiamentos, etc., averiguar também se elas voltaram no prazo previsto. Não é somente dizer, vou retirar do denominador, sem ter, logicamente, se presente essas situações, sem ter que verificar esse retorno dentro dos prazos previstos na legislação. Então, presidente, essas eram as considerações que eu fiz, e eu fiz isso aí como se fosse uma aula, porque foi assim a aula que eu dei na época, há uns 2 meses atrás, sobre esse novo decreto, me coube, talvez, a maioria desses dispositivos novos, né, desse regulamento novo do ICMS, acho que uns 40 desse dispositivo. Na aula, me coube a responsabilidade de fazer entender o sentido de cada um desses dispositivos. Então, assim, desculpe o tempo que eu me delonguei, tal e qual eu fiz como se estivesse dando uma aula, porque necessita de um esclarecimento bem aprofundado dessas considerações que eu fiz, presidente. Obrigado, doutor Leilson, realmente a explanação muito didática, muito esclarecedora, certo? É sempre bom estar aqui para aprender. Doutor Wander, tinha pedido a palavra. Obrigado, senhor presidente, e muito feliz em ouvir essa aula do doutor Leilson. Realmente foi bastante didático na sua análise, no seu raciocínio. Este tema, me recordo que não é a primeira vez que enfrentamos aqui, principalmente no que se refere ao diferimento. Já tivemos oportunidades de enfrentarmos esse assunto em outros processos e me recordo bem que fui vencido. Fui vencido, salvo engano, foi voto de desempate da presidência, salvo melhor engano. Houve até um pedido de vista à época da doutora Alice Gondim. Era uma empresa, creio que de imóveis do interior. Acho que era isso. Mas me recordo bem que enfrentamos essa questão do diferimento. Um outro ponto que eu queria destacar, inclusive pegando o gancho do doutor Leilson, é que, assim, pelo que eu pude perceber, na realidade, a Votorantim ela não quis excluir do denominador tais operações, não. Elas entendem como saídas, elas incluem nas saídas totais. O que a Votorantim, no seu recurso, inclusive, apresenta é que as saídas que foram consideradas como isentas ou não tributadas e retiradas por conta disso do numerador, a Votorantim incluiu. Ou seja, ela entende, e aqui eu vou falar principalmente do diferimento, é claro que tem outras operações, mas, por exemplo, as operações de diferimento ela trata como operações tributadas, então deveriam constar no numerador, não é?
E por conta disso, o coeficiente naturalmente se elevaria. E eu fazendo uma breve análise aqui na planilha, sem naturalmente buscar nenhuma conclusão definitiva, eu verifiquei que essas saídas com diferimento no código 51 realmente são as mais vultosas, são as mais cujos valores são os maiores, os mais expressivos, né? Isso, dependendo de como entendermos a questão do diferimento, isso alteraria significativamente o coeficiente, né? Então, aqui, já antecipando um pouco a nossa ideia de voto, e em atenção, inclusive, a votos já proferidos em outros processos, nós entendemos que as operações com diferimento, sim, devem ser consideradas como tributadas e fazerem parte do numerador. Por conta disso, em razão disso, creio o processo ser necessário encaminhamento para uma perícia nesse sentido. Claro que a perícia só seria oportuna caso entendermos que o diferimento deveria constar no numerador, ou seja, ser tratado como uma operação tributada. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Neide, gostaria de se manifestar? Olhando o meu processo, também, basicamente, a questão maior é o diferimento. Ele aponta outros CFOPs, que eu até anotei aqui, mas o volume maior é da questão do diferimento, né? E como já há essas decisões anteriores, nossas, também, no entendimento de retirar, de excluir do numerador, aí seria só nesse aspecto. Quando eu falei do denominador, mas eu fui olhar com mais cuidado, e realmente o grande, ele não nomeia, mas ele coloca na defesa dele que no denominador ele só considera as saídas de caráter definitivo. Doutora Neide, em face do pedido de visto do processo anterior, vai ter alguma repercussão nesse processo ou não? Se eu ter pedido visto, é um processo sobre CIAP, tem ou não repercussão? Pode ter alguma repercussão, viu, senhor presidente? Por isso que antes da sessão eu falei que seria talvez o caso da gente sobrestar esses dois processos, analisar tudo que se tem para analisar nesse aspecto. A aula do doutor Leilson foi excelente, muito boa, mas aí a gente voltava com um entendimento firmado por conta do processo do doutor Leilson, que eu já havia pedido vista. Então, eu vou sobrestar esse processo para no caso, os dois processos, e ele voltaria junto com esse que de relator do doutor Leilson, certo? Estaria tudo junto, tá certo? Pode até ser junto ou não, porque eu acho que o outro também tem sustentação oral. Eu acho que é a decisão mais sábia. Né? Na mesma sessão, junto na mesma sessão, não relativo. Certo. Na sessão, porque o raciocínio de um pega o outro. De um vai ser aplicado ao outro. E numa sessão só a gente esclarece todas essas dúvidas. Então, esta presidência vai sobrestar o julgamento desses dois processos para a análise mais aprofundada dos relatores, né? Exatamente com as questões postas e muito pertinentes pelo doutor Leilson e também as questões postas pela defesa. Essas preliminares de voto, a gente vota quando votar os processos, certo? Mas é só uma análise mais aprofundada aqui, estão sobrestados esses dois processos. Doutor Sávio? Está sem som. Sem som. Pronto. Essa vai ser a frase mais famosa da pandemia, né? Você está sem som. Sem né? som. E outras, né? Mas, assim, só para poder a gente fazer um bom acompanhamento, inclusive até mesmo para poder assistir às sessões, qual o número desse processo que ele vai ser o representativo? Que vai o ser número de infração, o representativo da temática? Que vai ser o geral, case, né? Vai ser o case aí. Isso, lead case. Repercussão geral, recurso repetitivo. Exato. A Silvana informa. Mas será tudo a mesma sessão, tá certo? Mas a Silvana informa o senhor depois, tá certo? Não, maravilha. Hã? É o da
Ambev, né, doutora Elineide? A relatora era a conselheira Elineide, não era eu o relator. Ambev, pronto. Eu era o relator, a doutora Elineide que pediu vista. Pronto, a gente vai sobrestar. Aqui. Pronto, a gente fala do doutor... Dia 12, questão do dia 12. Dia 12. Foi o processo de número 2018-18559, da Ambev. 2018-55. 2018-18559. Certo. Sessão do dia 12, né? Isso. Tá ótimo. Maravilha, então. Então, muito Sabe, obrigado. Então, obrigado pela participação. Querendo, pode permanecer conosco. Tem mais dois processos nessa pauta de hoje. Tá ótimo. Desejo bom dia a todos, viu? Peço licença para me retirar. Até mais. Senhores, vamos dar 10 minutinhos de intervalo para a gente voltar com a sessão, tá certo?